pessoas já estão entrando lá. Boa noite para todo mundo. Aqui, vários amigos queridos. Alice. Alice. Por falar em dona, né? Por falar em donos do fórum, nossa grande fundadora, Elizabeth Litz, acaba de chegar. Sejam todos bem-vindos. Não sei por que me colocaram de anfitriã, porque eu falo demais, então só queria dar saudações, agradecer todo mundo pela presença no webinário da Revista Brasileira de Segurança Pública. Acho que, enfim, estou vendo muitas carinhas conhecidas, acho que todo mundo que está aqui está bem familiarizado com o trabalho do fórum e da revista. Mês que vem é nosso aniversário de 16 anos, e nesse semestre a gente vai ter, então, a próxima edição da revista, que já é a 30ª, né, gente, pelas minhas contas? A última foi a 29. Então, a gente está na 30ª edição da revista. A Paula Poncioni e a Ludmila Ribeiro são as nossas editoras e estão fazendo um trabalho maravilhoso, tanto para impulsionar e disseminar mais a revista, como também essas atividades virtuais. Então, a gente fortalece a interação com os autores, a gente fortalece a interação com a rede do fórum e com a rede de profissionais de segurança pública, que é o que o fórum, desde o início, pretende, né? Ser esse canal de diálogo que reúne pessoas que trabalham com temas, seja dentro da universidade, no ativismo, ou nas políticas públicas mesmo dentro do Estado. A Marlene aqui, acabo de ver que a nossa, a presidente do Conselho de Administração também está presente. E é isso, na verdade, eu só queria agradecer a presença de todo mundo, estou muito feliz da gente ter mais esse webinário, e eu deixo agora com a Paula e com a Ludmila, que vão dar as informações de como vai funcionar a nossa atividade, e também sobre para os próximos webinários. Obrigada, Samira. Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam super bem-vindos a esse webinário. É o nosso segundo webinário, e hoje a gente vai debater mídia, racismo e violência. A ideia dos webinários é fundamentalmente disseminar os textos da Revista Brasileira de Segurança Pública e trazê-los para o ambiente para além do universo acadêmico, né? E tentando incorporar cada vez mais diferentes atores no debate sobre segurança pública, né? O nosso próximo webinário vai acontecer no dia 15 de março e vai ser sobre a violência contra a mulher, no mesmo formato. Teremos uma autora, que é a Mônica, uma autora que publicou há pouquíssimo tempo agora na revista, a Vânia Pazinato e a Rochelle, o sobrenome da Rochelle, isso, Fatineto. E, bom, enfim, a programação completa dos webinários está disposta na própria revista, no site da revista. E, antes de passar a palavra para os debatedores, eu quero agradecer ao apoio do fórum, né? Nas pessoas do Renato e da Samira. Quero agradecer ao trabalho realizado pela equipe da revista, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, a Amanda está de férias, mas está aqui com a gente, o Caio, a Lohane também, né? E que são estagiários nossos, então, sem eles, não teria sido possível a gente fazer esse webinário. E, por fim, eu quero agradecer ao Edson, que se dispôs a estar nesse webinário, e também a Cecília e a Anabela Paiva, que estão nos honrando com a presença delas, né? Há uns lembretes, vamos ver se eu consigo lembrá-lo, Ludmila, por favor. A audiência, mantenha as câmaras e os microfones desligados. Eu acho que, como não ficou muito cheio, acho que podemos deixar só o microfone desligado. Então tá. Não tem problema na câmera, não. Tá bom, tá bom. Gente, olha, mais ou menos 20 minutos para cada um, mas a gente pode estender um pouco mais.
E a ideia é que a gente discuta esse tema tão candente hoje, tão necessário, que é a questão da mídia, do racismo e da violência que estamos todos vivendo atualmente, né? Nos diferentes cantos desse país. É isso, boa noite. Passa a palavra, então, para o Edson, e eu acho que depois a gente pode passar para a Anabela e para a Cecília. Tá? Pode ser assim? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço muito, tanto pela publicação na revista, pela oportunidade de publicar, quanto de participar daqui, né? Fiquei muito contente de ver a integração que vem sendo promovida com a revista, algo muito peculiar e muito importante, até como exemplo para outros. E queria agradecer especialmente a Amanda, que trocou ali mensagem comigo, né, da equipe, a Ludmilla também, que troquei mensagem. Então, obrigado pelo acolhimento, né, algo bastante importante, principalmente nesse momento, né, em que a gente está afastado, isolado, né. Então, muito, muito legal de ver. Só rapidamente me apresentar antes de entrar no tópico, eu sou Edson Mendes Nunes Júnior. Hoje eu estou professor substituto em Ciência Política na UFRJ, no Departamento de Ciência Política, e sou doutorando em Ciência Política na UF, né, lá na Universidade Federal Fluminense. Então, eu venho da ciência política hardcore, né, aquela ciência política mais estrita, e no geral, né, ao me deparar com os debates sobre mídia, e em especial sobre fake news, que é algo que veio me interessando desde o mestrado que eu fiz na Unirio, também no Rio de Janeiro, de uma forma geral, na ciência política dominante, ao menos, é um tema tratado desde as instituições e muitas vezes para as instituições, né? Principalmente em um sentido mais amplo, né? Fake news que atacam a democracia relacionadas ao STF, à presidência, ao Congresso. E eu me preocupei muito em trazer esse debate para o cotidiano, né, para o dia a dia das pessoas. E acho que é aí que eu me deparei com o tema da segurança pública, né, e buscando entender como as fake news adentravam esse lugar, né, que muitas vezes é a democracia que se vive no dia a dia, né? Então, de uma forma geral, esse foi o caminho que me fez chegar no assunto e que me fez começar a olhar para diversas informações falsas que eram divulgadas relacionadas a mortes ou assassinatos, etc., no Rio de Janeiro, em especial, né? Todos os casos para o qual eu votei são no Rio de Janeiro, e como isso tinha um peso social, no que isso afetava e se relacionava com o tema de segurança pública, né? Então, partindo desse geral, né, até mesmo ocorreu, por exemplo, no Congresso, seminário sobre fake news, redes sociais e democracia, em que esse tema voltado para o dia a dia das pessoas não apareceu, né? Ficou muito preso às instituições. Então, vou começar com uma definição, uma possível definição do que é fake news, mas já trazendo algumas questões que a gente pode pensar, né? De uma forma geral, a gente pode entender que são notícias propositalmente, intencionalmente falsas, que se espalham com o objetivo de levar a desinformação ou de enganar o público, né? Quem as recebe. É claro que, vindo da ciência política, né, eu já me deparei muito com calúnia e difamação usada politicamente, né? Isso lá, desde Maquiavel no Príncipe, a gente encontra, né, a calúnia, a mentira como uma arma política, a ser utilizada pelo príncipe, etc. Só que o que muda com essas notícias falsas no hoje, né, e principalmente no nosso cotidiano? A qualidade dessas notícias falsas, que muitas vezes se assemelham a uma notícia verdadeira, a uma imagem que diz ser verdadeira, ou a um site de jornal, né, de veículo de notícias, que muitas vezes pode confundir quem recebe essas fake news. A velocidade de propagação, né? Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone na mão, né? A circulação pelas novas mídias ela é muito facilitada. Isso faz com que uma notícia falsa possa circular não só localmente, mas a nível de país, né? Muito rapidamente. E
também a capacidade de desmentir essas notícias falsas fica dificultada, exatamente pela sua velocidade e também pelo fato de que, quando se desmente uma, outras 5 já estão sendo produzidas ou algo do tipo. Então, é um tema que muitas vezes é tratado como uma ameaça à democracia, mas sempre num olhar geral, né? Não no nosso cotidiano. E eu quero buscar essa democracia que a gente vive no dia a dia, né? O que a gente encontra nas ruas, etc. Existem algumas figuras, algumas personalidades dentro da internet, como vai falar o Bach e o Max Stein, né? São 2 autores que eu pego para falar de mídia e fake news, que muitas vezes vão ter um papel importante como canal de propagação dessas notícias falsas, né? E esse é um ponto que interessa exatamente para ajudar a compreender como essas notícias falsas se espalham relacionado a operações policiais, a pessoas que são assassinadas em operações policiais ou durante qualquer conflito, né, em territórios marginalizados, em periferia, etc. E essas pessoas são chamadas pelos autores de echo chambers, né? São aquelas pessoas que repassam uma informação falsa sem verificá-la, né? Então, elas acabam reproduzindo e tendo um papel central na forma pela qual essas fake news vão chegar nas pessoas. E, muitas vezes, em certas ferramentas, em certas plataformas, como o WhatsApp, por exemplo, é muito mais difícil a gente ter um controle de como essas notícias chegam, ou essas falsas notícias chegam, porque não é uma página aberta para todo mundo, né? Elas chegam em bolhas, elas chegam em grupos fechados. Isso dificulta até mesmo um mapeamento do alcance que essas notícias falsas tiveram. Então, são diversas complexidades, diversas dificuldades que a gente encontra, até mesmo nas propostas de solução para essa questão, né? Como regulamentar, como policiar essas questões. Então, de um certo modo, a gente está tratando de um tema bastante atual, mas, ao mesmo tempo, bastante espinhoso e difícil, né, de se debruçar. Então, para entender o caminho que essas notícias falsas vêm fazendo historicamente no Brasil, para tentar localizar historicamente a nossa situação concreta, eu retornei a um livro de um autor chamado Joaquim, eu estou até com ele aqui. Não. José de Souza Martins, né? O livro Linchamento, a Justiça Popular no Brasil, né? Que é um livro que vai se voltar para a história do linchamento como, de certo modo, um modo de justiçamento popular que se reproduziu desde os primórdios, desde a formação do Brasil, né? Em alternativa ao que seria uma justiça legítima, uma justiça do Estado, né? Como se houvesse um estímulo a uma cultura de desumanizar uma pessoa, quase que como bode expiatório, para todo conflito social que está no entorno, né, de uma sociedade. Então, essas notícias falsas que se utilizam de corpos vitimizados, né, para propagar, para tentar encaixar essa figura vitimizada num imaginário social de bandido, de desumano, etc., etc., elas resgatam toda essa cultura de linchamento para um meio virtual, né? Não aquele linchamento concreto, né, feito na violência concreta, mas elas acabam se reproduzindo no meio virtual, tornando essa vítima um bode expiatório para todos esses conflitos sociais. E, de uma forma geral, o autor ele faz todo um mapeamento de linchamentos e encontra uma crescente de linchamentos presente na sociedade brasileira, principalmente a partir de sua urbanização. Então, as cidades, né, a construção das cidades favoreceu, talvez pela sua arquitetura, pela forma de interlocução das pessoas, que esses linchamentos acontecessem cada vez mais, e muitas vezes motivados por notícias falsas, né? Muitas vezes motivados por boatos, por histórias, né? que utilizavam de estigmas e de preconceitos sociais, né? Em cima dessas vítimas, dessas pessoas, né? Então, o linchamento ele acaba se encontrando com todo um imaginário do corpo, né? Com toda uma lógica do corpo, de atingir o corpo de uma pessoa tido como descartável, né? Um corpo desumanizado. E aí, portanto, para entender a lógica desses preconceitos,
eu me voltei para todo um histórico do que é o racismo do Brasil, né? E por que esses corpos, muitas vezes, são corpos pretos ou pardos que habitam territórios considerados marginalizados, de periferia ou etc., né? E que já estão inseridos ali numa lógica então cruel, né? De desumanização, vitimização e etc. E eu resgatei, então, primeiramente, um autor chamado Clóvis Moura, que vai, de certo modo, entender que o Brasil vive inicialmente um chamado escravismo sólido, e aí num sentido mais estrito de escravidão, né, numa economia política escravista, mas há uma particularidade na história, na formação econômico-social brasileira, do chamado escravismo tardio, né, a escravidão tardia, que começa a se adaptar a relações da economia política capitalista que nos envolve. Isso vai ser importante na minha conclusão, mas só para vocês entenderem que a gente está falando aqui do que hoje muitas vezes é denominado racismo estrutural, né? O racismo que está nas estruturas e sistematizado na sociedade brasileira, né? E que essas fake news vão, então, resgatar, vão estimular esses afetos de estigma, de preconceito, né? Como vai tratar o professor Muniz Sodré, também da UFRJ da Comunicação, né? Então, eu, olhando para essa questão, todos esses afetos e todos esses sentimentos que as fake news mobilizam, eu me deparei com um texto de um filósofo alemão importante, que vai escrever sobre filosofia do direito, chamado Hegel, que vai, de certo modo, entender que a escravidão, ela é para entender toda essa fissura que a escravidão causa, né, todo o horror que a escravidão causa para a economia política brasileira, ele vai entender que a escravidão é o delito absoluto, né? Por quê? Se, por um lado, um assassinato, por exemplo, né, com um revólver, ele significa a negação da humanidade do outro em um momento, instantaneamente, no momento que se puxa o gatilho, né? Por outro lado, a escravidão, ela significa uma negação dessa humanidade constante, uma negação da humanidade que se repete a todo dia e a todo momento, né? Daquele ser como um objeto. Então, pensando nisso, né, eu olhei para essa fissura que foi causada no Brasil com todo o histórico da escravidão, por todo esse juízo negativo infinito, como vai falar o Hegel, e passei a olhar as fake news como um resgate dessa desumanização, mas em um sentido talvez mais perverso e mais cínico, inclusive, porque é uma desumanização que acontece pós-mortem. É uma desumanização daquele corpo, daquela pessoa, que ocorre após a sua morte. E, portanto, ela tem dois efeitos iniciais, né? O primeiro, um efeito nos familiares, um efeito naquelas pessoas próximas que não vão poder viver seu luto, né? Que muitas vezes vão ter o momento inicial do seu luto voltado para o que o Pollack, que é um autor que eu utilizo, chama de uma disputa política da memória coletiva, que muitas vezes vão buscar dizer, não, mas ele foi assassinado, mas ele estudava inglês, mas ele era professor de jiu-jitsu, mas ele era um dançarino de um programa de TV famoso, para tentar retirar aquela pessoa desse lugar do imaginário social do bandido extremamente desumanizador, né? E, por outro lado, né, se por um lado atingiu os familiares e as pessoas mais próximas, por outro, essas fake news acabam passando um recado social, né, de legitimação da violência, de reprodução da lógica da guerra e, portanto, de reprodução de um sentido descartável para corpos que habitam certos territórios, né? Acaba sendo, então, um braço de um Estado penal que não está oficializado nessas instituições do judiciário, né, etc., mas que ocorre num sentido social, utilizando-se dessas novas tecnologias, visando uma ordem social a partir da violência, em especial, no caso, a partir da morte, né? Então, é aqui que eu me deparei com todos os afetos mórbidos movidos por essas fake news, né? E eu me voltei em especial para 7 casos,
né, que eu trago ali no texto brevemente, mas que tem muitas semelhanças entre si, né? A maioria são casos de meninos pretos ou pardos jovens, né, e que vão ter fotografias que são muitas vezes reproduzidas falsamente, montagens, né, e etc., em que vão colocar armas, né, com o rosto dessas pessoas, ou vão dizer que são outras, vão usar foto de outras pessoas no lugar delas, sempre com uma arma, sempre com drogas ao lado, para tentar passar essa imagem desse imaginário social do que representaria o bandido, né, o criminoso, talvez ali num sentido desumanizador mais intenso que a gente pode encontrar, né? E aí há dois casos específicos, né? Um caso do dançarino de um programa famoso de TV, em que a família teve que sair para gritar que ele é um dançarino que aparece na TV a todo momento, uma tentativa de humanizá-lo novamente, uma tentativa de colocá-lo, né, nesse lugar de vítima, né, que ele de fato foi. E, por outro lado, talvez mais especificamente, o caso da Marielle Franco, né, que ficou mais conhecido, que teve uma imagem vinculada de uma outra mulher e que não tinha, na maioria dos casos não tem, né, nem mesmo uma semelhança física com ela, né? Mas acabou sendo um caso que teve esse expoente por ser, é claro, uma vereadora, né? Existiu ali uma disputa política, inclusive eleitoral, em cima do caso, mas é interessante perceber que a desumanização é tanta que não é preciso nem mesmo uma verossimilhança razoável, né? A desumanização de corpos pretos e pardos acontece de uma forma que nem mesmo precisava de uma montagem bem feita, né? Dizia-se que ela estava ao lado de um traficante, tinha filho com um traficante, e isso bastava, né? E aí, dois pontos aqui o meu trabalho chega, e não querendo passar nenhum pessimismo, né? Mas são pontos a se enfrentar. Em primeiro lugar, o fato de que o próprio agente policial, no webinário passado, né, a professora Paula tratou tanto da formação, né, através do livro Tornar-se Policial, né, e eu pensei muito no meu tema exatamente porque nesse processo desumanizador, esse próprio agente policial trabalhador, dentro dessa lógica de desumanização, de negação e negação, ele encontra no final a sua própria desumanização, né? Ele encontra-se no final dentro dessa lógica da guerra, na qual ele mesmo acaba sendo uma figura descartável para esse funcionamento, para esse ordenamento social, né? Talvez um tema espinhoso e complexo, mas a qual a gente, né, precisa se debruçar, até mesmo pensando na formação do agente policial, em onde a comunicação adentra essa formação, né? Onde os estudos sobre comunicação, até porque uma segurança pública ela precisa ser comunicada, né? As pessoas precisam, não basta ela existir, ela precisa ser dita e pensada como cultura de uma segurança pública também. E, por outro lado, eu cheguei num ponto, né, de inflexão complexo de que não precisar dessa verossimilhança, esse ponto de desumanização sendo tão grave, desmentir a fake news parece não bastar, né? Então, dizer simplesmente que não é aquela pessoa na foto não dá conta, porque essa fake news está existindo dentro de uma estrutura muito maior e carregando um histórico muito maior dessa fissura, e fissura nesses dois sentidos, tanto um buraco, né, quanto uma fissura, algo que a gente se volta a todo momento, porque todo reflexo da escravidão volta para a gente a todo momento, pensando exatamente em como enfrentar, então, as fake news se não basta desmenti-las, né? Então, há toda uma lógica de pedagogia, de conscientização, de cultura que a gente precisa criar, inovar, pensar relacionada à segurança pública para enfrentar essa questão nessa nossa democracia do cotidiano, né? Essa nossa democracia do dia a dia. Bom, deixo por aqui essa conclusão, já vi que estou no tempo certinho. E, enfim, a gente está aberto para debate, né, outras questões posteriormente. Muito obrigada, Edson. Muito bom. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Anabela, e depois para a Cecília, e depois a gente abre para a discussão. Tá? Tá bom, obrigada, Paula.
agradeço a você, a Ludmila, a Alana, pelo convite, e prazer em conhecer o Edson, que eu não conhecia. Feliz de estar aqui com Samira, com minha parceira e amiga querida Silvia Ramos, com a Alice, que eu admiro muito, e com todos os outros colegas que estão aqui. Bom, a Ludmila tinha me pedido para eu fazer um pouco de um histórico, né, sobre jornalismo policial, e eu sou... deixa eu me apresentar um pouco, né? Eu sou jornalista, trabalhei na grande imprensa por muitos anos, e também atuei como pesquisadora do SESEC por um longo tempo, né? E ainda sou pesquisadora associada do SESEC, fiz um livro com a Silvia, que é o Mídia e Violência, e algumas outras publicações também. Mas, então, assim, eu vou começar assim, fazendo um panorama assim, rápido, e que depois a gente pode aprofundar. A gente começa a jornalismo policial, assim, o que fica, digamos assim, é o estereótipo, né, do jornalista policial, naqueles anos 50 e 60, era um jornalismo em que o crime era tratado como uma anomalia social. Ele não era um processo, não era uma coisa que estava que invadia toda a sociedade, né? Eram histórias romanceadas, folhetinescas, sobre crimes passionais e sobre os feitos de criminosos famosos, como Mineirinho, Bandido da Luz Vermelha. Então, esses personagens eram explorados, né, por esse jornalismo, que quase todo dia publicava alguma coisa sobre eles em páginas, e ganhavam no imaginário, eles viravam como assim os vilões, né? Os vilões da sociedade, e que tinham um atrativo assim novelesco, né, eles, né? Era o personagem que importava. A gente entrevistou um jornalista que muito veterano, que é o Larlindo. Ele é um cara que tem uns 50 anos de jornalismo, ainda está nativa, e ele falou assim, que na época, ele falou assim, o importante era trazer o boneco. O boneco, na gíria da redação, era a fotografia da vítima. Tinha que ter, no caso, você ia cobrir um homicídio, tinha que ter a foto do morto. E aí, para isso, eles não paravam diante de nada, né? Se tivesse que roubar o documento, roubar a foto de casamento, teve uma história que eles apagaram a luz da casa, deram um jeito de apagar a luz da casa para roubar o quadro que estava na parede. Tem umas histórias tenebrosas e que mostravam assim uma falta de padrões, né, éticos, né, e profissionais bastante importante, né? E os problemas éticos não paravam aí, porque havia jornalista que andava armado, havia jornalista que acompanhava as ações da polícia no próprio carro da polícia, subia morro, e outros testemunhavam abusos e não falavam nada, né? Inclusive, numa das reuniões que a gente fez com jornalistas, um dos jornalistas falou: eu sou do tempo em que o jornalista via o policial bater no preso e não falava nada. Aí o outro falou: e eu sou do tempo em que o jornalista batia no preso. Quer dizer, era uma confusão muito grande de papéis com esse jornalista policial, né? Eram profissionais pouco valorizados, uma categoria assim, bastante cinzenta ali de jornalismo. Mas assim, esse jornalismo folclórico vai dando lugar para uma mudança, porque nos anos 80 e 90, a violência armada se agrava, né? Teve um recrudescimento, a taxa de homicídios aumentou muito, e se organizam as facções, né? O Comando Vermelho, depois o PCC, ganham visibilidade, se organizam e ganham visibilidade, começam a ser percebidas como forças mesmo, atuantes na sociedade, e isso deixa claro que o crime não era um episódio, né? Não podia mais ser tratado só como um episódio, como uma aventura, era um fenômeno complexo da sociedade. E então isso vai obrigar as redações a ganharem
a se prepararem melhor para isso, né? Começam a ter os especialistas, né, no tema da segurança pública, e surge um novo personagem nas redações, que é o repórter especializado em segurança pública. Esse que faz um outro tipo de jornalismo, é um jornalista que está preocupado com o contexto das situações, com as relações de poder, com os efeitos do crime sobre uma comunidade, sobre uma sociedade, e preocupado com dados, né? Com números que indiquem tendências, né? Deixa de ser uma coisa tão focada no episódio e começa a se perceber mais tendências. Mas isso, esses jornalistas se aprofundaram, fizeram cursos, pós-graduação e tal, mas eles foram sempre uma minoria nas redações, né? E continuam sendo, né? Tem alguns, até hoje, temos nas principais jornais, sempre tem alguns jornalistas que são mais se aprofundam mais, né? Que têm essa visão mais ampla, e tem uns que tratam mais do cotidiano, daquelas reportagens do dia a dia, né? Mas, enfim, eles ajudaram a trazer para as redações debates que foram qualificando a cobertura de imprensa. A gente, embora se possa apontar muitos problemas, né, ainda, mas o fato é que houve um progresso considerável, né, na cobertura, e que realmente se passou a perceber violência e crime como fenômenos sociais, e como especialmente hoje, né? Hoje, né, nós temos uma situação muito mais complexa ainda, né? Organizações criminosas afetam comunidades inteiras, controlam atividades em certas áreas das cidades, estão estabelecidas como forças econômicas, como poder, né? São agentes econômicos, né? E desafiam, né? Desafiam as iniciativas de realmente modificar esse quadro são difíceis, né, de terem sucesso. E justamente nessa hora a gente vê uma redução imensa, né, da capacidade de atuação dos veículos jornalísticos, né? Porque como todos vocês sabem com certeza, uma crise sem precedentes no modelo de negócios afetou tremendamente os veículos, e eles reduziram, a consequência foi uma redução drástica das equipes de jornalismo, né? Tem um projeto chamado Volt Data Lab, que monitorou as demissões nas redações entre 2012 e 2018, né? Então, nesses 6 anos, teve 2.300 e poucas demissões de jornalistas e 7.800 demissões nas empresas de mídia. Isso naqueles 6 anos, em 2018. Só que eles pararam de monitorar e isso continua. Continua. Todo dia a gente fica sabendo de notícias de demissões, né? Então, a situação ficou muito precária dentro das redações, né? Os jornalistas começam a atuar de uma forma muito diferente, né? E que se agravou com a pandemia, que é basicamente atuar remotamente, monitorando muito grupo de WhatsApp, né? Tendo pouca oportunidade de fazer matérias mais densas, mais investigativas. Existe uma dificuldade, uma exigência de produção muito grande, então as demandas colocadas pelos jornalistas ficaram bem mais complicadas. É uma crise que afeta principalmente os veículos impressos, né? Teve a circulação dos 10 maiores veículos impressos do país, caiu 13% só entre 2020 e 2021. Né? Isso é uma pesquisa do Poder 360. Ano passado, 12 veículos impressos fecharam, 12. Inclusive a revista Época, né? A revista grande, o Estado do Maranhão e vários outros jornais. E essa crise, né? A gente, quando fizemos as nossas pesquisas de mídia, assim, a gente trabalhou muito com o jornal impresso, porque ele permitia uma análise consolidada. A primeira, porque realmente o que se lia era mais jornal impresso mesmo, né? Não tinha muita coisa na internet. E depois, quando a gente refez a pesquisa,
o impresso permitia uma consolidação da notícia, a gente podia analisar, porque o online muda o tempo todo, né? É difícil você monitorar. Mas essa crise do jornal impresso, a gente percebeu que afetou profundamente também o número de reportagens, de matérias sobre segurança pública, porque diminui os recursos, papel aumenta, diminui o número de páginas, diminui as forças de trabalho, diminui o número de páginas de jornais, diminui também o número de notícias, né? Então, a gente fez uma pesquisa que, em 2000 a gente trabalhou nela em 2016, mas o levantamento foi em 2015, a gente comparou 2015 e 2004. 5 jornais, o Globo, Folha, o Dia, o Estado e o Agora São Paulo. Então, a gente fez um monitoramento desses jornais, com amostra e tal, e a gente percebeu o seguinte, e comparamos as duas pesquisas, né? Foram 1.778, vendo aqui minha cola, notícias monitoradas. E a gente percebeu que houve uma queda de 35% no número de notícias, em média. Em alguns jornais foi mais, outros foi menos, mas assim, nesses 5 jornais, só como um todo, tinha caído 35%. A gente perguntava, né, mas por que está diminuindo? As editoras falavam, olha, porque as pessoas estão cansadas, não querem mais saber disso, a gente está se concentrando em matérias mais de interesse do leitor, por exemplo, sobre salário, sobre compra, sobre serviços, né? Isso está ocupando o espaço que era do noticiário de segurança. E, ao mesmo tempo, também tinha, com essa diminuição de espaço, eles deixaram de dar bastante aquelas notícias pequenininhas, assim, as notinhas, né? Porque tinha muita noticiazinha pequenininha sobre encontro de cadáver, roubaram, não sei, tal lugarzinho ali, a lojinha tal, aí saiu uma notinha pequenininha. Aí eles pararam de dar isso e passaram a se concentrar só nas matérias consideradas mais importantes, né? Então, escolhiam 3, 4, 5 e fechavam naquelas, né? Agora, a nossa análise na época, né, eu acho legal trazer para vocês, embora ela já seja um pouco antiga, mas a gente percebeu que a qualidade do jornalismo ainda estava, de segurança pública, estava longe de ser satisfatória. A gente viu que 50% das matérias tinham como fonte principal a polícia, e isso porque uma parte grande citava a polícia, outra parte não tinha citação, mas era claramente notícias que eles pegavam de boletins policiais. A gente chamou até de dependentes de BO, esse jornalismo, né? Porque era um jornalismo que era feito a partir dos boletins, a partir das informações dos policiais. E 36% das matérias eram sobre as ações da polícia. Prisões, como é que fala isso? Blitz, encontro de carga, tiroteio, né? Sempre assim a polícia como o ator principal. Muito mais do que que crime era só 23% das matérias eram sobre crime, 36% era sobre polícia. Então, para ver como a polícia era dominante mesmo no noticiário, né? E 60% das matérias tinha só uma fonte ou nenhuma fonte. Então, isso eu acho mais grave de tudo, porque isso seria impensável numa noticiário de economia ou no noticiário de política. Você não ter opiniões, mais de uma fonte numa matéria, ou não ter opiniões divergentes. De opinião divergente era menos ainda. Então, assim, mostrava que era uma reprodução de fatos colhidos assim apressadamente, né? Em geral. Claro que tem matérias maravilhosas, né? Não vamos discutir, mas assim, no número, né, na massa de informação que circulava, era uma informação assim. Então, isso em 2015, 2016. Agora, nesses anos 2000, que nós estamos vendo, né, a transição para o digital, né, então, assim, essa crise, enquanto os jornais impressos diminuem cada vez mais, os veículos digitais aumentam. Então, hoje nós temos 3 vezes mais veículos digitais do que impressos, segundo pesquisa também do Comunix, que é um portal que cobre jornalismo, imprensa e tal.
São 4.000 e poucos blogs e portais de notícia e 1.400 impressos, veículos impressos. Estamos falando de jornaizinhos pequenos, de cidades pequenas, até coisas locais. Então. O número de leitores do digital está aumentando bastante, aumentou bastante na pandemia, mas só 16% do público se dispõe a pagar para ler as notícias. Quer dizer, ainda é um problema, né? Quem vai pagar por esse jornalismo de qualidade que a gente precisa? Né? A publicidade ainda não está sendo suficiente para bancá-lo. Né? E então, onde a maioria das pessoas está se informando? Nas redes sociais. Né? Temos um país extremamente conectado nas redes sociais, são 140 milhões de brasileiros conectados. E, então, recentemente teve uma pesquisa do Reuters Institute, que é que fez análise em vários países do mundo, né? E ele falou, segundo essa pesquisa, 83% das pessoas consomem notícia online e só 12% no impresso. E a TV ainda é muito popular, está na marca dos 60%, mas está caindo, né? Está diminuindo também o número de pessoas consumindo. E onde as pessoas consomem essas notícias? No Facebook, pela ordem, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Curiosamente, né, embora o Twitter seja um lugar que vibra muito com as notícias, é um lugar de muita informação, mas é o Facebook que ainda é o mais popular, né? Só que ele não está mais crescendo, o Facebook está estacionado. E o Instagram está crescendo muito, né, com histórias contadas assim com imagens e com vídeos, né? Então são tendências que vão, e 77% acessa esse conteúdo pelo celular. Então, assim, são coisas que estão mudando a maneira de produzir o jornalismo, porque os veículos têm que se adaptar para isso. Eles têm que produzir notícias que funcionem nas redes sociais, que gerem interesse nas redes sociais. Então, o que vai dar? O que vai ser? Narrativas curtas, muita ênfase nas imagens, a escolha das pautas pode mudar, você pode buscar uma pessoa que tenha muitos seguidores na rede social para aparecer na matéria, para comentar, para alavancar. Então, isso tudo está sendo considerado hoje em dia. Né? E também a própria divulgação da informação, ela pode ser direcionada com publicidade, né? Você direcionar, eu quero que isso seja mais para a mulher, eu quero isso já para tal região do Brasil, eu quero que seja para certas profissões. Até isso pode. Então, a gente tem aí uma perspectiva bastante curiosa de como é que isso vai funcionar. Né? Ainda não estamos no auge disso, né? Ainda estamos numa fase inicial. Agora, por outro lado, as notícias estão chegando para pessoas que não comprariam um jornal e que talvez não vissem um telejornal. Elas estão chegando de uma forma fragmentada, de uma forma imperfeita, cheia de fake news, como o Edson falou, mas tem notícias circulando nas redes e temos uma explosão de fontes de informação, né? Porque hoje em dia todas as instituições, os políticos, os governantes, os centros de estudo, todo mundo é sua própria mídia, né? Compra esse papel de ser a sua própria mídia. Tem um jornalista, o Rosenthal, que é um especialista, ele fala que nós saímos da mídia de massa, dos meios de massa para a massa de meios, né? Que é nós temos hoje uma proliferação enorme de informação e a dificuldade de identificar o que é mais confiável, né? E isso é até um dos papéis da imprensa, porque o papel da imprensa tem sido muito identificar os conteúdos que estão explodindo nessas redes sociais, filtrar o que é mais interessante, o que é relevante e repercutir. Então, assim, as redes sociais estão pautando muitos jornais, né? Pautando as redações, pautando os veículos, talvez até mais do que o contrário, embora também tenha o contrário, né? As redes sociais amplificam as notícias, mas existe muito esse trânsito do outro lado também. E a grande novidade nisso, né, e que se adequa extremamente a esse momento, é o uso do celular, como pela população, a disponibilidade monumental de vídeos e fotos, e no campo da segurança pública tem sido extremamente importante
estou terminando, como um instrumento de defesa, né, e de denúncia. Assim, já vi vários depoimentos assim, de jovens, eu até lembro do Raul, quando foi abordado uma vez na Vida Brasil, os caras chegaram lá e ele já pegou o celular, já começa a filmar na hora, o Raul Santiago, porque os ativistas, as pessoas que trabalham com vídeo, aprenderam a fazer isso, já usam o celular como uma estratégia de defesa. E assim, a profusão desses vídeos, eles estão sendo um canal muito importante, né, de fiscalização das instituições, especialmente da polícia, né, mas também de outras forças, seguranças, outras situações, né, violentas, e também de mobilização da opinião pública. Né? A opinião pública, esses vídeos ganham um tráfego muito grande, né, e acabam atraindo a atenção da imprensa, a imprensa vai atrás para divulgar, e aí acaba exigindo a responsabilização dos culpados. Um caso assim, né, o do João Alberto, que foi aquele comprador do Carrefour, que foi espancado pelos seguranças, né, e que foi morto, e se não tivesse alguém filmando, né, o que teria acontecido? Né? Talvez não tivesse tido aquela punição para o Carrefour que teve. E outro aspecto que é interessante nas redes sociais é o fato que nós temos influenciadores que atuam principalmente nessa área de direitos humanos e segurança pública. Pessoas como o Raul Santiago, como a Cecília, que está aqui. São pessoas que, muitas vezes, eles colocam sua visibilidade para mostrar um fato que alguém passa para eles, olha o que aconteceu, não sei o quê, divulgam nas redes sociais. Então, são outras forças, entendeu? Que estão promovendo o debate, que estão influenciando a circulação de informação. Então, a comunicação da imprensa profissional é só um dos players, né? Por fim, só para terminar, eu acho que para falar desse tema do racismo, né? Eu acho que desde a morte do George Floyd, a gente teve uma aceleração muito grande num processo de transformação do jornalismo brasileiro que estava em curso, porque já havia uma discussão sobre racismo, sem dúvida, mas ganhou muita força e o racismo virou pauta. É muito interessante que quando esse vez de fazer a pesquisa, a gente corria atrás de notícias que tivessem jovem negro ou homem negro. Na pesquisa que a gente fez em 2015, a gente procurou homem negro ou jovem negro no título. Não tinha nenhuma, quase 2.000 notícias, nenhuma. Quando você via notícia, a palavra racismo, era sempre associada a protestos no estrangeiro, protestos nos Estados Unidos, entendeu? As pessoas estavam protestando pelo racismo. Você não via notícia aqui no Brasil sobre racismo no Brasil. Então, já vinha crescendo, mas desde 2020, né, quando Floyd, assim, esse assunto estourou, e eu acho que agora a gente está vendo, né? Essa semana a gente teve no último dia nós tivemos uma série de notícias. Só para lembrar, na época a gente conversou com uma pessoa da Folha de São Paulo e perguntando por que vocês não botam negro, que o jovem morto era negro, por que vocês não botam na notícia, na Folha de São Paulo? Aí ela falou, porque isso iria estigmatizar, porque a gente também teria que botar assim, que o assassino era negro, que o traficante era negro, então a gente prefere não botar nada, em nenhum dos lados, nem na vítima, nem os criminosos. Então, essa era uma visão da época, né? E hoje em dia, isso nem pensar, né? Não se concebe mais nem essa discussão. E quando a gente fez, em 2020, a Rede de Observatórios fez um relatório chamado Racismo, Motor da Violência. E, na época, tinham sido monitorados 12.500 registros sobre violência em 5 estados brasileiros. Só um se encontrou a palavra racismo, em 12.500. Vocês veem como esse tema estava ausente do noticiário de segurança pública. Não é que não se falasse nada de racismo, mas ela não era associada a crime, a violência, sabe? Você não fazia um nexo entre violência e racismo. E agora, essa semana, nós tivemos, né, o Moase, né, que foi espancado até a morte, o Iago Correia, o entregador do Jacarezinho, que foi preso também, né, injustamente.
o Durval Teófilo, que foi morto pelo vizinho, considera como se fosse um ladrão. E em todos esses crimes, só falando 3 recentes, a denúncia do racismo ficou muito clara na imprensa. A imprensa fez questão de marcar. Então, eu acho que isso é uma coisa positiva e acho que é uma tendência que a gente vai ver crescer aí para os próximos anos. É isso. Obrigada, Anabela. Vou passar a palavra para a Cecília. Boa noite, gente. E, bom dia, boa tarde aí para quem for assistir depois. Quero agradecer o convite. É massa reencontrar a Anabela, que eu não vejo já há bastante tempo. Conhecer o Edson também, que apesar de estar por aqui no Rio, não conhecia, então é bacana a gente ter essa oportunidade de debater esse assunto que super urgente, pegando aqui ganchos do que Anabela disse e Edson disse sobre como a gente fala e sobre como a gente reporta e de onde a gente reporta, Eu vou falar sobre esse assunto, vou dizer assim, usando as minhas 2 identidades, Eu como repórter, como jornalista que trabalha nesse campo, cobrindo segurança pública, tráfico de drogas e de armas, e também como diretora e fundadora do Fogo Cruzado, que produz informações, produz dados sobre vítimas de violência armada, sobre violência armada como um todo. Então, por exemplo, o Fogo Cruzado ele nasceu exatamente da ausência de informação pública sobre violência armada e alguns indicadores específicos, porque, por exemplo, se há um tiroteio e não houve necessariamente uma vítima, essa informação sobre o disparo da arma de fogo, ela se perde. Então, o que a gente tinha anteriormente era uma informação, por exemplo, sobre homicídio causado por arma de fogo. Mas todos aqueles outros impactos da violência armada não existiam. Então, assim, vamos supor, tem um assalto a uma casa lotérica, então houve ali uma troca de tiros entre o segurança e o assaltante, mas ninguém ficou ferido, o ladrão fugiu, acabou. Essa informação, ela se perdia. Vamos supor que nesse tiroteio fechou a rua ali do centro do Rio de Janeiro. Essas informações todas eram dispersadas por aí, a gente não conseguia mensurar essa informação. Então, assim, a importância da produção de informação qualificada para que a gente conseguisse trazer ao debate público as informações referentes à raça também são marcantes nesse debate, porque antes a gente não tinha tanta informação assim. A gente tem, quer dizer, antes não, existem estados que ainda não fazem esse tipo de coleta, então, assim, é um antes em determinados lugares. Então, assim, apesar de ter essa previsão, por exemplo, no formulário que a Polícia Civil precisa preencher, de quando ela recebe uma informação, uma notificação de um crime, esse campo não é preenchido. Então, assim, essa informação se perde e fica por isso mesmo. Então, muitas das vezes a gente não consegue pautar discussões porque a informação, ela não existe, ela não foi produzida. Então, por exemplo, o SESEC lançou recentemente a pesquisa sobre abordagem policial. E ali foi possível a gente dizer quantitativamente o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Então, assim, você consegue saber que 63% das abordagens policiais têm como alvo pessoas negras. Então, assim, é um dado muito específico, mas é isso. Se você não tiver a produção dessa informação, o que a gente tem são percepções. As pessoas falavam, não, gente, acontece mais abordagem de pessoas negras, eu estou te falando. Mas se não existe algo ali para referendar essas percepções, isso vai se passar como uma informação que, tirou essa informação aí debaixo do chapéu, Então, é importante a produção dessas informações para que a gente tanto paute a imprensa, quanto combata
fake news que são apresentadas do tipo, não, isso acontece com todas as pessoas porque somos todos iguais, não é mesmo? Então, assim, esses sensos comuns, eles ganham eco também na ausência da produção de informação. Como a Anabela abordou muito bem, inclusive, a questão de como isso era retratado na imprensa ultimamente e deixou ali, né, uma deixa para que eu pudesse falar, inclusive, sobre como a gente tem trabalhado hoje em dia, vou seguir por esse caminho. Eu estou nesse campo atuando nos últimos 10 anos, um pouco mais de 10, na verdade. Então, assim, e mesmo nesse período de tempo que eu considero curto, é possível você visualizar mudanças porque você tem mudanças na configuração do jornalismo. Então, você tem pessoas negras que se formaram jornalistas trabalhando, né, que é o pessoal aí fruto de ações afirmativas, que acessaram a universidade, se formaram com uma bagagem completamente diferente dos jornalistas que eram formados antes, com outras percepções, com outras preocupações, e isso mudou também o que é o produto jornalístico. Eu sempre conto essa história, eu me lembro de uma colega que trabalhava num jornal que tem aqui no centro do Rio de Janeiro, e ela falava que os colegas dela eram todos moradores da Zona Sul. Para quem está ouvindo e não é do Rio, basicamente todos os bairros que confrontam ali a orla, né? E aí, como é que funciona a vida do jornalista? Ele vai achando ideias de pautas no caminho para o trabalho. Então, se tudo que você visualiza está nesse pedacinho ali, a sua preocupação e de todos os seus colegas, elas são muito parecidas e muito recortadas, um pedacinho da realidade. Agora, uma pessoa que é moradora da Zona Oeste, que é moradora da Baixada Fluminense, que pega um trem que anda 30 estações e vem cortando a cidade inteira, ela tem outras histórias para contar. Então, isso também modifica o que está sendo produzido no jornalismo, né? Então, assim, com a entrada dessas pessoas nas redações, também ajuda a modificar o que está sendo escrito como está sendo escrito, né? Porque os cuidados são diferentes, as preocupações são diferentes, os pontos de vista são diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes e vêm de realidades diferentes. Então, isso impacta ali no produto final que chega na mão do consumidor de notícias. Eu queria pontuar aqui, voltando um pouquinho aqui no que o Edson trouxe para a gente. Eu estava lendo o que o Edson escreveu mais cedo e, Edson, você fez recortes de 2 frases ali que eu acho que são dizem muito. Eu vou ler 2 pedaços aqui, que é uma citação do Franco, que ele fala aqui: a forma como a polícia militarizada do Brasil trata jovens negros, pobres, como inimigos em potencial do Estado de Direito, precisa produzir uma impressão na população de que está em jogo a defesa de todos. Ou seja, produz no imaginário social a diferenciação de classe e a diferenciação racial, uma vez que são justificadas as incursões que vitimam o público descrito acima. Então, assim, essa frase, ela resume tudo do fazer jornalístico, né? Porque eu vi essa frase que você colocou ali como uma citação, Edson, me lembra aqui uma frase que a Lola Ferreira, que é uma jornalista negra que trabalha hoje no UOL, disse recentemente. Ela disse que um dos sonhos dela é chegar o dia em que o jornalista não vai puxar a ficha da vítima para justificar qualquer que seja descrito nessa notícia. Então, assim, a gente precisa tratar a imprensa como parte desse problema, né? Os casos que o Edson descreveu, eles
eles foram reproduzidos na imprensa, muitos deles com problemas, e depois foram sendo corrigidos com o tempo. E aí, inclusive, essa urgência de dar o furo, de cobrir a informação, casa com a informação que a Anabela trouxe referente ao enxugamento das redações. Você tem uma pessoa para produzir por 4 pessoas. Eu vou fazer o quê? Ouvir a assessoria de imprensa da polícia, e é o que tem para hoje, é o que dá para fazer. Então, muitas vezes, os jornalistas, eles sequer podem ir a campo checar informações, porque, assim, não tem perna, não tem tempo, não há como. Ele está produzindo 4 notícias ao mesmo tempo, né? Então, assim, o modo como o jornalismo é feito corrobora para a criminalização e revitimização constante dessas pessoas. E tem aqui uma outra frase que eu também pensei, Edson, que eu achei assim muito boa a sua postura, é uma frase exatamente do Sodré, que diz: a própria estética, movida por uma forma efetiva, leva às fantasias e emoções excitadas pelos poderes midiáticos que produzem ou legitimam uma identidade coletiva comum, por um lado, e um controle social por outro. Esse último é aspecto intensificado pela facilidade em moldar ações emotivas, como lágrimas, riso, medo, de forma fácil como o uso de imagens e símbolos. Então, assim, essas 2 frases, elas coladas, elas resumem o que é o fazer jornalístico. Porque você criminaliza a pessoa e você coloca a foto dessa pessoa na capa. E aí tem essa imagem que é construída, ela vem corroborada exatamente pela pesquisa do SESEC, o elemento suspeito, que é exatamente quem? É aquela pessoa negra, do cabelinho na régua, o bigodinho fininho, do cabelo platinado, boné, camisa do Flamengo, chinelo. Essa é a pessoa. Essa é a pessoa que estampa as capas, e essa pessoa é exatamente a pessoa que é moldada por essas emoções que o Sodré diz. Elas refletem o medo, e refletem o medo que é construído por palavras amarradinhas ali jornalisticamente. Então, assim, essa construção, ela ajuda a vitimização dessas pessoas, e ela justifica. Ela não só produz, né, o que eles chamariam de informação, mas ela justifica qualquer ação da polícia. Então, nós, trazendo aqui um caso prático, né, para além desses que Edson traz na publicação da revista do Fórum, nós tivemos recentemente, né, a chacina do Jacarezinho, decorrente de uma operação policial. E ali, quem presta atenção na ação tinha noção. Tem coisa errada aí. Mas quando você vê o que é produzido pelos jornais, reproduzindo frases e reproduzindo aspas, naquilo que a gente chama de jornalismo declaratório, justifica aquelas ações. O que é o jornalismo declaratório? É quando você pega e fala assim: secretário de Polícia Civil diz que não há nada ilegal na ação. E isso é uma manchete. Ele diz o quê, minha gente? Isso é a versão dele. Sabe? Você não pode tomar isso como verdade e publicar isso assim irresponsavelmente. E tanto foi uma fala irresponsável que hoje você tem policiais que agiram nessa ação sendo investigados pelo Ministério Público. Então, assim, o jornalista e os editores, não vou deixar isso só na conta dos jornalistas, não, porque existe uma figura chamada editor que muitas das vezes modifica e apimenta o que o jornalista disse para poder caçar mais clique mesmo, porque é do clique que vem a renda do jornal, tem todo esse impacto. Então, assim, isso foi publicado hoje, ainda que em 2 meses estava dando a notícia lá de que o Ministério Público está investigando as ações. É óbvio que está investigando, você não viu o negócio? Não é mesmo? Então, assim, eu sempre digo que eu tenho muita preocupação
em pensar que as pessoas que eu entrevistei continuam vivas, porque eu preciso ter responsabilidade, como eu trabalho num campo que é extremamente sensível, extremamente suscetível à criminalização, eu preciso pensar no o que eu vou escrever e como eu vou escrever, porque isso pode ter um eco que custe a criminalização de uma pessoa, mas que pode custar a vida de uma pessoa. Então, assim, isso tudo precisa ser pensado pelo jornalista de alguma forma, né? E a gente pensando no eco que tem toda essa relação midiática, a construção do medo, que como bem disse o Edson em seu artigo, ele justifica qualquer ação porque é para o seu bem. Eu preciso entrar aqui e balear 30, mas é para o seu bem. Olha essa ação no Jacarezinho, encurralaram uma pessoa dentro do quarto de uma criança, simplesmente pintaram o quarto da criança de vermelho, mas é para o seu bem. Destruíram a saúde mental dessa criança. Essa criança não dorme mais, mas é para o seu bem. Eu não sei se vocês viram o especial que o jornal Metrópolis fez sobre como ficaram. Eles fizeram um especial para o Dia das Crianças do ano passado, para poder dizer como foi o impacto dessa operação nas crianças que assistiram à operação. Estão simplesmente ferradas da cabeça, crianças. Porque viram corpos, viram sangue, tiveram o quarto pintado de sangue de uma pessoa que elas nunca viram na vida. Então, assim, eu vou simplesmente acabar com a vida dessas crianças, mas é para o seu bem. Porque quando a gente diz sobre acabar com a vida dessas crianças, elas estão vivas, tecnicamente, mas elas estão psicologicamente abaladas. Tinham crianças com insônia, crianças que não queriam dormir mais na casa, crianças apresentando sintomas de depressão, de ansiedade, e com aquilo que eles chamam de terror noturno, não consegue dormir mais e tem pesadelos todos os dias. Mas isso é para o seu bem. Então, assim, quando você tem essas justificativas, né, de eu preciso tocar o terror, mas para um bem maior, né, isso legitima qualquer operação, porque a gente pode acompanhar e sabe que todo ano tem um novo número 1 inimigo da segurança pública. Né, de 3 em 3 meses você acha um novo, o mais procurado, o mais perigoso. E assim, estamos aqui falando as mesmas coisas que a gente falava há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Então, assim, temos agora o Cidade Integrada, que começou exatamente com uma operação policial com 1.000 policiais no Jacarezinho. O Jacarezinho não é a área com mais mortes ou mais tiroteios da cidade, ou seja, porque isso é ali, né? Não tem nenhuma justificativa técnica. E a gente tem no Cidade Integrada uma reedição muito piorada das UPPs, né? Porque quando houve as UPPs, havia mecanismos ali que foram, né, completamente ali ignorados, mas existiram em alguma medida, como o diálogo com a população, existiam grupos de trabalho que trabalhavam com as populações locais para poder entender o que vocês precisam aqui, o que a gente pode fazer. Foi ignorado? Foi ignorado, mas o que eu quero pontuar é que eles sabem quais as ferramentas. Eles sabem como fazer política pública. E sabem como fazer política pública porque fazem política pública de cultura, de saúde, de educação. Então, eles sabem o que é desenhar uma política pública. Eles sabem que política pública precisa ter metas, precisa ter orçamento, precisa saber, olha, essa secretaria vai trabalhar com essa secretaria para ter esse tipo de resultado. Eles sabem como formular, né? Mas a segurança pública, ela não é tratada com
como uma ciência, ela não é, ela é tratada com negacionismo antes de negacionismo ser moda, não é mesmo? Então, assim, diagnósticos ignorados, cenários ignorados, pesquisas ignoradas. Eu vou fazer isso aqui porque eu tive uma ideia. E, geralmente, essas ideias ocorrem em ano eleitoral. Ocorrem em ano eleitoral e ganham as capas dos jornais. Então, assim, isso funcionando dentro desse mecanismo que Edson descreveu muito bem em seu artigo e que foi corroborado aqui pela fala de Anabela, que explicou exatamente como é que o que é produzido na política é traduzido no que a gente chamava de páginas policiais, né? Hoje já não tem mais esse nome, eu inclusive defendo que não seja isso mesmo e que isso seja tratado no caderno de política, porque é política, é sobre política, né? Mas é uma política, inclusive, vamos dizer assim, uma política da série B, né? É tratada como só sobe para a série A em época de eleição. Passou a eleição, volta para a série B, porque ninguém quer sujar a mão com isso aí, né? E agora, para poder fechar a minha fala, eu quero relembrar que uma das coisas que Edson mencionou, né, como políticas ali, como coisas que são justificadas, são os que eram chamados autos de resistência, né? E que mudou o nome, mas a prática segue aí firme, né? E toda vez que a gente menciona esse termo, eu me lembro de um homem chamado José Luiz Faria da Silva. Ele era pai de um garoto de 2 anos chamado Maicon. Eles eram moradores de Acari, né? E esse ano vai fazer 26 anos que o Luiz vai todos os dias 15 de abril para a porta do Ministério Público dizer: o meu filho, que tinha 2 anos de idade, não morreu em auto de resistência, porque ele tinha 2 anos de idade. Ele vai resistir ao quê? A morte do Maicon foi registrada como auto de resistência. Então, o que eu quero dizer aqui é que temos sim problemas com a polícia, temos sim problemas com a imprensa, mas isso só é possível por causa da omissão do Ministério Público, que tem entre suas funções fiscalizar a atividade policial. Se o Ministério Público cumprisse a sua função de fiscalizar a atividade policial, não teria 26 anos que o pai do Maicon cumpre essa via sacra de Acari ao centro do Rio para poder cobrar justiça. E já expirou, né? Já acabou esse processo. Então, como esse processo prescreveu, o pai do Maicon conseguiu levar esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas é isso, 3 décadas. 3 décadas tentando provar que um garoto de 2 anos de idade não resistiu a sei lá o quê, né? Ao ser morto por policiais que nunca responderam por isso, uma morte de uma criança. Então, eu queria fechar com isso para poder dizer que isso é parte de um ciclo. Não é só polícia, não é só imprensa e nem é só Ministério Público, porque a gente tem ali junto o sistema judiciário. Então, assim, nós precisamos pensar isso de um ponto de vista de mais atores, porque a gente precisa cobrar mais responsabilidades. A polícia só é a polícia que nós temos hoje porque o Ministério Público é o Ministério Público que nós temos hoje e porque o sistema judiciário é o sistema judiciário que nós temos hoje. Todos eles com a mesma composição, né? E aí corroborando para que essa seja a realidade que a gente tem hoje. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma questão que queira colocar? Está aberta, gente. A gente ainda tem um tempinho, a gente começou 7h05, mais ou menos 1h30, a gente teria uns 10 minutinhos aí.
Bom, você está todo mundo muito Pois tímido, é. então eu vou falar. Primeiro, eu quero agradecer imensamente as 3 exposições. Nossa, eu fiquei até com a mão doendo, de tanto anotar coisas assim maravilhosas. Foram 3 exposições que complementaram muito, então agradecer essa possibilidade de diálogo entre não apenas a publicação da revista, mas também de trazer essas outras perspectivas, cada uma complementando a análise da outra, né? Então, isso foi muito, muito interessante, aprendi bastante. E aí fiquei me perguntando, especialmente quando a Anabela fala desse diagnóstico, né, de que a imprensa vai ficando... e Silvia está aqui falando uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Que bom que esse webinar está gravado, porque realmente faço minhas as palavras dela. É uma análise histórica, especialmente quando vocês trazem essa questão de como que o racismo não estava na pauta, de como que isso é uma coisa muito recente, tem relação direta com a mudança, não apenas de eventos internacionais, mas também de novos jornalistas. Mas uma coisa que eu fiquei muito intrigada foi essa questão das mídias sociais. E aí queria perguntar especialmente para vocês, né, se o que a gente vive aqui no Brasil é diferente de outros países, ou seja, a gente se informa muito mais por mídias sociais, e quais são também os efeitos que isso pode ter eu vejo muito mais com um olhar otimista, né? Ou seja, mais gente publicando nas redes sociais, isso pode abrir mais a discussão do racismo. Mas como que isso pode ter, na verdade, ser um tiro que vai sair pela culatra? Ou seja, com todos esses algoritmos e essa seleção do que é mais importante, especialmente Facebook e Instagram, como que isso pode inviabilizar essa discussão do racismo, né? Então, queria ouvir vocês 3, especialmente Anabela e Cecília, porque eu acho que entendem mais sobre esse ponto. E no caso do Edson, no final dessa apresentação, Edson, e é um texto que na época eu era responsável, né, pela edição do texto, eu me lembro claramente das idas e vindas, dos pareceristas, das mudanças, e assim vamos. Mas uma das questões que eu tenho mesmo, que eu queria mesmo problematizar, é será que que o policial é efetivamente desumanizado? E fiquei pensando muito nisso, especialmente quando a Anabela fala da narrativa de se utilizar a reportagem BO, né? Ou seja, é um policial que é empoderado, e quando a Cecília traz essa questão de que, olha, em última instância, o sistema de justiça, a mídia e, sobretudo, o Ministério Público, a quem cabe fazer o controle externo da ação policial, vão legitimar essas ações do policial. Então, fico me perguntando se, de fato, a mídia contribui, e especialmente as fake news, contribuem para essa desumanização. O que eu acho é que a gente tem, na verdade, um enorme empoderamento do policial como um herói, do policial que está acima do bem e do mal, do policial que não está sujeito a essas regras do jogo democrático, né? Que pode fazer e acontecer, porque isso vai ajudar a vender jornal, isso vai ajudar a legitimar, especialmente quando a Cecília fala, eu fiquei muito tocada, né, essa história da narrativa do para o seu bem, né, eu vou te matar, mas é para o seu bem, e o policial tendo esse papel. Então, queria te ouvir um pouco com relação a isso. Acho que Samira também tem perguntas aí. Samira, eu acho que seria bom a gente colher todas as questões e aí vocês respondem, né? Eu acho que seria interessante. Samira. Obrigada, Paula. Bom, queria agradecer também, Edson. Eu gostei muito do seu texto e gostei muito da sua apresentação. E os comentários da Anabela e da Cecília, eu acho que foram super amarrados, assim, foram super complementares, foi muito legal. Eu queria trazer uma reflexão, enfim, eu nem sei se vocês têm resposta, tá, gente? Mas a partir de tudo que foi debatido aqui, e diante do que a gente está vivendo no Brasil hoje, considerando que é 2022, né, e que a gente tem... É um ano crucial para a nossa democracia, que a gente tem eleição, que a gente tem um esgarçamento cada vez maior do tecido social. E pensando na lógica proposta pelo artigo das fake news, como elas acabam sendo utilizadas para legitimar essa violência, seja ela perpetrada pelo Estado, seja por civis, mas é uma violência que invariavelmente recai sobre os mesmos corpos nos mesmos territórios. Para onde é que a gente vai? Né? Assim, pensando na reflexão da Anabela sobre, olha, as redações estão
acabando, né? Assim, cada vez tem menos jornalista. Na reflexão da Cecília sobre, né, dessa lógica de produção da notícia e que é muitas vezes, olha, quando estiver pingando sangue, você vai vender. E não necessariamente existe uma grande preocupação de quem está ali nessa cobertura, numa cobertura responsável, né? Então, assim, e diante hoje do que a gente tem, né, da capacidade que as redes sociais têm de disseminar informações e com as ferramentas tecnológicas à disposição, que são impressionantes, né? Esses dias eu vi um vídeo aí, que é essas coisas de deepfake, e você tem certeza que, assim, se não fosse tão absurdo o discurso da pessoa, eu jamais pensaria que aquilo poderia ser fake, né? Ser fake news. Para onde é que a gente está indo? Qual que é o futuro? E pensando mesmo no jogo democrático, que a Lud estava falando, né? Qual que é o futuro da nossa democracia? E o nosso papel como ativistas, pesquisadores, intelectuais, pessoas que estão aí nessa linha de frente, que estão promovendo esse debate e, de algum modo, tentando fazer uma inflexão, né, nessa forma como a cobertura é feita, uma inflexão na forma como a produção de dados e evidências ela é produzida, ou como as políticas são construídas. Para onde é que a gente vai numa situação dessa? Porque, às vezes, eu fico com a impressão que a gente está correndo atrás do rabo, que a gente está sempre muito distante de tudo isso, porque as redações, as chefias, os grandes conglomerados, veículos de comunicação, aí agora são as ferramentas tecnológicas, é o Telegram que não responde, o Facebook, e toda essa tecnologia, e aí, o que a gente faz com isso? É isso, talvez é só uma reflexão, gente, porque eu ando um pouco angustiada na tua conjuntura. Vocês querem falar um pouco sobre as questões colocadas? Acho que, Bela, você podia responder um pouco mais a primeira pergunta e eu pego a segunda, pode ser? Tá. Eu acho que a questão das redes sociais, né, e do racismo quer dizer, como é que fica a discussão de racismo, né, levando em conta as redes sociais, né? Por um lado, eu acho que as redes sociais estão sendo extremamente relevantes no sentido de propagar essa discussão, né, do que é racismo, tá? Basta ver recentemente o artigo, né, do Antônio Risério na Folha, como aquilo explodiu nas redes sociais e foi amplificado e promoveu um monte de discussões. Então, isso é para falar um exemplo assim da bolha, né? Assim, claro que quem lê a Folha, quem lê a Ilustríssima e tal, mas aquilo saiu da Ilustríssima, que é um caderno lido por poucas pessoas, e foi para o Twitter, foi lido por mais gente e virou um assunto. Mas, gente, de uma forma imperfeita, com certeza, né? Provavelmente muita gente não lê o texto, ficou ouvindo de orelhada e tal, mas se promove algum tipo de discussão. Então, eu acho que que está sendo muito importante as redes sociais para chamar atenção para essa temática, que não dá para mais ouvir, deixar passar, não dá mais para baixar a cabeça, tem que se colocar, tem que apontar quando a situação é racista. Então, é um sentido de mobilização muito grande para as pessoas que se sentem afetadas, especialmente para quem é alvo de racismo, né? Acho que isso assim é uma mudança muito grande mesmo. Agora, a compreensão, assim, por outro lado, assim, a gente tem essa coisa da rede social é muito incendiária, né? Assim, não ajuda a você ter um debate realmente, né? A você ouvir uns aos outros. É uma coisa assim extremamente baseada no confronto, muito confrontacional. Se você fala uma coisa que vai contra, as pessoas têm medo, né, de se posicionar nas redes sociais e de serem agredidas, canceladas, etc. Então, é delicado, entendeu? O que acontece é que cada um fica na sua bolha. Então, eu estou na bolha das pessoas que discutem racismo, que se preocupam com isso. Então, eu vou ver um monte de gente falando e tal. Aí, provavelmente, minha vizinha aqui, que não vê nada disso, vai ver
outras coisas e não vai se preocupar nada com isso. Então, acaba se acirrando muito as opiniões que você já tem, né? O efeito da rede social é esse, você amplifica o que você já pensa e raramente você tem um debate realmente que se propõe, que saia daquilo. Então, para isso, é que eu acho que a gente precisa de jornalismo, a gente precisa de imprensa, a gente precisa de uma televisão que promova esses debates, a gente precisa dos podcasts. Hoje em dia tem as newsletters que estão crescendo também, que são meios interessantes para você se informar, que fazem... Porque eu acho que aí o papel do jornalista vai ser muito pegar esse tumulto das redes sociais e organizar, e o tumulto dessa produção de informação. Tem milhares de pessoas falando todo dia, milhares de coisas, você vai pescando aqui o que é mais legal e criando uma análise. Então, acho que esse é um futuro para o jornalismo, entendeu? E sobre a coisa do policial, né, do aparecer muito na mídia, né, o que a pesquisa mostrava era isso, né, que os policiais, por mais que uma parte das matérias possam ser contra, mas eles têm um protagonismo enorme, né? Eu não diria assim, hoje em dia eu acho que a imprensa tem, pelo menos os jornais de mais qualidade, assim, tem um pouco mais de visão crítica, mas, por exemplo, se você pegar um jornal como, né, os programas policiais da TV, eles continuam fazendo do policial um herói. Inclusive, outro dia, quando o policial matou o ambulante ali na Praça 15, né, aqui no Rio de Janeiro, um ambulante estava vendendo bala e um policial, sabe-se lá por quê, disse que achou que era um bandido, não sei o quê, e atirou no ambulante e matou, e estava tendo um protesto danado, aí veio a polícia, jogou gás de pimenta, e o programa lá do Balanço Geral, ele ficava falando mal das pessoas que estavam protestando. O grande problema era que a pessoa que estava protestando tinha levado um bebê para o meio do coisa e o bebê levou gás de pimenta no rosto. Então, a pessoa que estava protestando era um grande vilão da história porque tinha exposto o bebê àquilo. Tudo bem, mas assim, não era o assunto principal, né? O assunto principal é que houve uma morte, né? E que as pessoas estão protestando. Ele ficava horas falando isso. Então, acho que ainda temos, na parte dos policiais, eles continuam, sim, sendo glamorizados por parte da mídia, e ainda vamos ter que melhorar com essa imprensa aí desqualificada, sem capacidade de trabalho, vai ficar difícil mudar. Acabei de ver aqui o comentário da Samira, né, sobre essa do glamorizados e eleitos. Exatamente. E, assim, os dois eleitos, o policial e o jornalista. Tem essa. Não é só um, não. Esses apresentadores desses programas estão se candidatando e são, assim, vários. Então, a gente tem, né, o líder, ele era líder, ou esteve líder em algum momento do Senado, que é o Carlos Viana, que é exatamente jornalista de Minas Gerais, ex-apresentador de um programa como esse. A gente tem o Laudívio Carvalho na bancada da bala, jornalista, apresentador de programa policial. A gente tem aí, ó, da Atena. Então, assim, eles estão realmente no mesmo barco, mesmo ladinho, têm os mesmos objetivos, inclusive, né? Mas agora entrando aqui um pouco na pergunta da Samira sobre essa questão da tecnologia, assim como redes sociais, né, é uma faca de dois gumes, está ali para o bem e para o mal, de fato. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo o próprio Fogo Cruzado, né, que foi construído em cima de uma tecnologia, que é uma tecnologia aberta, ou seja, você pode pegar o Fogo Cruzado e replicar para poder mapear qualquer tipo de coisa, né? Sei que está sendo usado agora para segurança pública, mas se você quiser mapear acidentes de trânsito, é possível. Queimadas no Pantanal, é possível, porque o que a gente estabeleceu precisamos mapear algo, então, assim, você pode mapear qualquer coisa. Então, assim, é um tipo de tecnologia que você consegue utilizar para poder
fazer uma coisa boa, mas você pode também fazer uma coisa ruim e, por exemplo, ter um aplicativo que, por exemplo, né, que consiga identificar usuários, identificar pessoas moradoras de favela, e assim você identifica a identidade de alguém vulnerável. Então, assim, também pode ser usado para esse tipo de coisa, né? Então, assim, inclusive, quem desenvolve as tecnologias precisa... Tem suas preocupações, né? Assim como qualquer outra coisa, qualquer outro trabalho. Então, assim, o que você faz vai refletir a sua preocupação, a sua bagagem cultural, seus objetivos, como em qualquer coisa da vida. O diferencial é que a tecnologia tem um potencial muito grande, né? Ela se espalha e se amplia numa velocidade que, às vezes, pode ser incontrolável. Então, a gente tem casos assim de mau uso. Vamos pegar aí o caso mais famoso dos últimos tempos, que é a Cambridge Analytica, que é o caso do Facebook, a influência em eleições, né? Então, influência nas eleições americanas, influência nas eleições em Mianmar, influência nas eleições brasileiras. Então, assim, né? Existe esse tipo de mau uso da tecnologia também, e aí a gente precisa, inclusive, definir, né? Mau uso para quem? Porque deu muito certo para quem propôs esse tipo de ação, né? Então, é mau uso para mim. Do meu ponto de vista, prejudicou a democracia. Do ponto de vista dos golpistas em Mianmar, deu muito certo, não é mesmo? Então, assim, ainda tem essa coisa do depende do para quê, depende do que, né? O objetivo deles foi conquistado, então foi uma ação de sucesso, né? Então, inclusive, isso é uma coisa muito relativa. E agora, o que a gente tem de mais novo sendo discutido em questão de tecnologia é o reconhecimento facial e as body cams, que são essas câmeras aí nos uniformes dos policiais. Sobre o reconhecimento facial, a gente já tem, assim, já foram banidos em diversos países, por ser uma tecnologia extremamente falha, com muitas dificuldades de identificar pessoas racializadas. Então, temos aí pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas. Então, assim, tem esse problema de identificar essas pessoas. A margem de erro é muito grande, muito grande. E, inclusive, podemos pensar nisso sob o ponto de vista da administração pública, no sentido de você vai destacar uma guarnição para poder prender a pessoa errada, que vai depois levar a pessoa errada e vai startar todo um processo legal errado que tem custo. Então, a gente pode, inclusive, pensar essas coisas sob o ponto de vista da raça e do ponto de vista do impacto na administração pública, por gastar recursos que já são escassos de forma errada, ali no micro, e depois ainda pagando indenização para essas pessoas, né? E o uso das body cams, a gente tem que pensar também uma situação muito específica, que é os policiais, eles estarão agindo em uma situação extrema, né? E uma situação que pode haver pessoas vulneráveis em jogo. Então, vamos supor, um policial atende ali uma chamada de violência doméstica. A pessoa pode estar de roupa íntima, extremamente machucada, pode ter criança na cena. Então, tem todas essas outras coisas que são uma discussão que a gente ainda precisa fazer, né? Tem esse lado realmente bom, que é do tipo, podemos coibir abusos, podemos coibir falsa notificação de crimes, podemos, mas aí a gente precisa também trazer à mesa de discussão essa questão sobre a identidade das pessoas que estão sendo filmadas, e filmadas em sua vulnerabilidade, né, em sua intimidade, e também pensar na parte muito técnica sobre isso, que é quem está processando essas informações. Tem servidores
próprios dentro das polícias? É um serviço terceirizado? Quem é que vai ter acesso a essa informação, acesso a essas filmagens? Essas filmagens vão rodar o WhatsApp de policial? Porque, né, a gente vê um monte de foto, um monte de vídeo já rodando as redes sociais. Essas fotos e vídeos que serão produzidos pelo poder público vão cair nessa mesma rede? Né? Então, assim, existem outras discussões que precisam ser feitas também. Então, assim, temos tecnologia, e é isso, existe a tecnologia, existe o bom uso, exige o mau uso, exatamente porque ela é feita por pessoas e para pessoas. Edson, você agora. Eu vou, rapidamente, eu vou juntar um pouco as questões também. Até porque eu achei que era um vício meu de cientista político, mas apareceu ali no chat também, então não é. Porque quando a Ludmila falou do empoderamento de policiais, eu logo pensei no voto, né? Eu logo pensei na questão eleitoral mesmo. Só que, não sei se deu para perceber, até quando eu falei, né, da desumanização do policial, eu mesmo parei e falei, é um tema espinhoso. Exatamente porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, né, esse policial tratado como herói na mídia, nos jornais, né? Porque se tem o imaginário social do bandido como aquele mais desumanizado, é preciso dialeticamente o seu oposto, né? Essa figura heróica, né? Essa figura que quem contesta está a favor do bandido, né? No imaginário social. Então, qualquer crítica, qualquer, né, é deixada para baixo dos panos em nome dessa ordem, né? E aí parar também para agradecer muito a fala da Anabela e da Cecília, que eu fiquei maravilhado, fiquei muito feliz de ouvir tudo, um histórico da mídia, um pouco da experiência da Cecília também, eu fiquei muito feliz em poder ouvir. E talvez falando em palavras um pouco duras, né, ao falar dessa desumanização, até para existir esse policial empoderado, por um lado, é preciso haver esses corpos e essas memórias vilipendiados como vítimas, mas, falando em palavras duras, por outro lado, o caixão de um policial vira palanque, né? Então, a própria existência desse policial eleito, herói, né, ela é muito potencializada a partir dos outros policiais, e aí, é claro, dentro de uma hierarquia dos agentes de segurança pública também, porque isso também está presente, como corpos também, né? É uma política da morte que, é claro, por conta dessa nossa estrutura racista, ela tem os seus alvos, né, diretos, né? E a Cecília descreveu muito bem, né? Os alvos, esses afetos que se movem para essas pessoas específicas, mas ela não para aí, né? Ela é um aspecto social, ela adentra as instituições como um todo, né? E eu gostei muito quando a Cecília trouxe não só uma responsabilidade da polícia, que tem muita, mas do Ministério Público, do sistema judiciário, porque eu gosto muito de partir dessas questões de uma democracia geral para a nossa democracia do concreto, e eu senti que a Cecília fez o caminho oposto até, que também é necessário, né? Que sai do nosso concreto para essas questões gerais, porque, né, estão conectadas. E aí, as mídias sociais são uma grande potência para esses policiais empoderados virarem agentes políticos, né? Como uma forma de vida, é uma forma de um trampolim político, eleitoreiro, né? E que se utiliza das redes sociais. Eu, particularmente, sou muito crítico de qualquer forma otimista de olhar as redes sociais. Porque elas têm essa aparência do que o Deleuze e o Guattari, né, filósofos, chamavam de rizomático, né, que eles tiram da biologia, aquelas raízes das plantas que têm múltiplas direções, né, essa ideia de rede, essa flexibilidade, dialeticamente, ela esconde uma estrutura muito rígida, né? É cada vez mais difícil, talvez a Anabela conheça até melhor do que eu, relacionado a jornalismo, a mídia, né? Cada vez mais difícil um crescimento orgânico, né? Cada vez mais difícil um crescimento, né, simplesmente pela qualidade do conteúdo, algo do tipo, né? O patrocínio, colocar dinheiro é fundamental, né? E até mesmo a lógica do algoritmo que te leva para assuntos similares, que
começa a perceber seus interesses, ela também atua de forma contrária. Ela também molda os seus interesses, né? Se você gosta daquilo, começa a ver aquilo e só recebe aquilo, isso é uma via de mão dupla, né? Você se interessa, mas você também vai ser interessado por aquilo. Eu penso muito na publicidade de produtos mesmo. Eu quero uma geladeira vermelha, né? E vão começar a me oferecer uma torradeira vermelha, um armário vermelho, porque essa lógica tem dois lados, né? E aí, falando dessa mira, né? Para onde a gente vai, né? E aí, né? Talvez, desculpa não ser tão otimista, mas por outro lado, o próprio Clóvis Moura, quando ele traz a questão do escravismo tardio, né, e etc., ele fala da importância da comunicação e da cultura, inclusive falando de imprensa, né, porque o Clóvis Moura se voltava para esses temas, advinda de territórios de periferia, da cultura negra e etc., né, porque há uma possibilidade de adentrar o debate pela comunicação, né? E por isso eu olho para iniciativas como a da Cecília, com o Fogo Cruzado, né? Que tem um aspecto colaborativo, como fundamentais, porque se, por um lado, as fake news elas solicitam de quem as recebe um papel ativo para que ela atue como um propagador também, né? Não só receber, mas repassar, transmitir essa notícia falsa, uma mídia colaborativa, um aspecto colaborativo, como faz o Raul Santiago, que a Anabela trouxe também, né? Eles exigem um papel ativo também daquele público, né? De quem está recebendo essa informação e de quem pode participar também, porque o Raul Santiago também tem essa pegada, né? De trazer o morador de periferia, de favela, para também se comunicar, né? Também falar, né? A gente está muito vivendo tempos da fala, né? Da importância da fala, e, por um lado, outros que deviam dar mais importância para a escuta também, né? Então, trazer esse papel ativo para esse morador, cidadão que mora em território de periferia, para esses corpos vitimizados, desumanizados, isso é fundamental, né? Quem sabe está aí, se eu pudesse falar, um caminho, né? É uma possibilidade. Bom, gente, acho que a gente pode fechar agradecendo muitíssimo ao Edson, à Anabela, à Cecília. Eu acho que a gente aqui exercitou um pouco essa democracia do dia a dia, né? Com uma troca muito produtiva. É o que o Fórum propõe, é o que a revista tem como missão, né? Trazer essas diferentes falas e debater, né? Porque isso é democracia, né? Então, eu acho que o nosso seminário cumpriu com o seu objetivo, né? Muito obrigada, boa noite a todos. Esperamos que vocês estejam em outros webinários, né? E, mais uma vez, Edson, parabéns pelo seu texto, ele é muito bom, né? E é muito bom ter o teu texto na nossa revista. Sem dúvida, é muito bom. Tá? Eu que agradeço. Ludmila, quer falar alguma coisa? Na verdade, eu só quero agradecer ao Edson pelo interesse em publicar na nossa revista. Para a gente é muito importante esse tipo de discussão que você se propõe a fazer. E agradecer especialmente a Anabela e Cecília por terem reservado um tempo para virem aqui discutir com a gente e abrirem essas outras possibilidades de diálogo, né? Ou seja, para além da academia, que o Edson faz muito bem esse papel, mobiliza muito bem os autores, mas trazer um pouco também dessa prática cotidiana do jornalismo e desse jornalismo que tem se transformado muito nos últimos dias. Então, eu só tenho a agradecer a vocês três pelos ensinamentos e pela possibilidade de aprender tanto nessa data, e foi também uma forma excelente de abrir os nossos webinários, ou webinar, deste ano de 2022, que vão ser todos relacionados a textos publicados na revista, e sempre com a participação de 2 convidados que vão trazer um pouco mais essa articulação também para além dos muros da academia. Então, não percam os nossos outros encontros.
Obrigada, gente. Agradeço muito a oportunidade. Eu aprendi muito. Adorei conhecer o Edson. Obrigada. Obrigada, gente. Até uma próxima. Tchau, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa Muito prazer. Boa noite. Boa noite. Obrigada.